Olá, hoje nós temos a honra de receber uma das figuras mais marcantes aí da história jurídica e cultural aqui do estado do Tocantins. Ele é juiz, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e escritor consagrado. Ele foi um dos protagonistas na construção do judiciário tocantinense e hoje atua na Frasa Advocacia ao lado dos seus 4 filhos. Ele é escritor com mais de... No escritório tem mais de 20 advogados que são referência na área, tanto agrária como também do agronegócio. Autor de diversas obras, entre elas essa que eu estou aqui agora, que é Tocantins e Eu, Memórias de um Construtor do Estado do Tocantins. Ele também se destaca como membro das Academias de Letras Palmense, Tocantinense e de Araguacema, unindo aí justiça, memória e literatura. É uma grande satisfação receber o senhor aqui, doutor Luiz Otávio Fraz. Seja muito bem-vindo ao podcast Tocantins Rural. Bom dia a todos. Eu sou quem agradece pela oportunidade. Doutor, o senhor tem uma história marcante aqui no estado do Tocantins, né? Tá no judiciário aí desde quando ele começou, nesse livro mesmo, desde do analógico ao digital, dentro do Poder Judiciário, contribuindo com a história do Tocantins, com a construção da história do Tocantins. E, primeiramente, eu sou muito grata, né, pelo senhor ter escrito essa obra, porque ela é para a gente, para mim e para todos os outros que virão depois de mim também, um marco mesmo do estado do Tocantins. Mas eu queria ouvir o senhor, né? De onde vêm as suas raízes? Como foi que o senhor chegou aqui ao estado do Tocantins? Conta para quem está nos assistindo e chamar também para que eles tenham a curiosidade de ler esse livro que vai contribuir para nós enquanto cidadãos. Bom, eu cheguei no estado do Tocantins com 8 meses de idade, antes era Goiás, nos braços de uma jovem mãe de 20 anos, no avião da FAB, enquanto o restante da família vinha de barco de Marabá para Araguacema. E meu avô, que era dono de castanhais lá em Marabá, resolveu investir em fazendas aqui no então norte de Goiás. E trouxe a família da minha mãe. E assim eu aportei aqui, me formei na escola pública em Araguacema, escola de irmãs franciscanas, uma muito boa formação primária. Daqui eu fui para Belém do Pará, estudei o ensino médio, fiz a faculdade lá, retornei quando era Goiás ainda. Comecei a advogar em Paraíso com Mário Martins Santana e a oportunidade chegou do concurso para juiz. Eu passei no primeiro concurso para magistratura. O senhor era advogado até Eu então? era advogado até então. Na época eu estava aí em dúvida na carreira, não quis assumir a magistratura, pedi o adiamento da minha posse. E com 24 para 25 anos, olha aí a irresponsabilidade, né? O tamanho dessa escolha. E depois veio o Collor de Mello, largou todo mundo com R$ 50 no bolso. Eu falei, bom, eu tenho para onde correr. E assim eu me transformei em magistrado por 30 anos, estive por lá por 30 anos. E retornei à minha base, a advocacia, depois desse tempo cumprido como advogado. Para mim é uma honra poder partilhar uma banca com meus 4 filhos. E eu estou, talvez, na minha melhor fase de vida. Sem sombra de dúvida. Fiquei curiosa agora. Os seus pais, eles de Araguacema ali, qual que era a fonte de renda da família? O meu avô, assim que chegou, teve um derrame. E minha mãe, com essa idade, teve que montar um pequeno comércio, bar, restaurante, e ali acabou de criar os 3 filhos, mais um filho que ela adotou, que é sobrinha, e o casal de velhinhos, né? Enquanto o meu tio levou os recursos lá para o sul do Pará, um pouco mais acima, e a nossa atividade mesmo ficou em torno do comércio. Certo. O seu escritório hoje é referência, né, tanto em agrário como em agronegócio, como o senhor citou aí, que trabalha ao lado dos seus 4 filhos. Explicar para quem está nos acompanhando, de uma forma simples, como o direito e os seus instrumentos jurídicos ajudam a organizar melhor o pessoal da zona rural, das propriedades rurais mesmo. E, antes de qualquer coisa, explicar também para a gente qual que é a diferença do direito agrário para o direito do agronegócio. É importante isso, né? O direito agrário tem a ver com a propriedade, com a terra, com a posse, com a alocação na zona rural. E o agronegócio são as relações comerciais de alguém que resolve investir no campo. Desde um microprodutor,
uma agricultura familiar, até o grande produtor de soja, das commodities todas, fazem parte da grande cadeia do agronegócio, né? Como se fosse na zona urbana o microempresário para o grande empresário. Então, essa é a primeira distinção que se faz. Certo. O senhor acompanhou aí muitos conflitos, né, agrários de perto, seja como juiz e agora também na advocacia. O que mais lhe chamou, marcou nesse período e quais os erros que o senhor vê que o pessoal cometiam naquela época e que acabam cometendo até hoje, para quem sabe não continuem a cometer os mesmos erros? A luta pela propriedade, né? A luta pela terra. A luta pela terra é uma das formas mais cruéis de violência. Ainda hoje se mata muito pela terra. O maior conflito que se tem notícia na história da humanidade é a terra prometida, né? Quando Deus prometeu a terra que jorrava leite e mel, e entregou à família escolhida por ele, que ela chegou lá, já estava ocupada. Era a faixa de Gaza hoje. Então, de lá para cá, essa luta nunca terminou. E eles são parentes, os antigos ocupantes dos ocupantes que chegaram, né? Então, veja que isso remonta à história da humanidade, essa guerra. E em muito por culpa dos governos, que não se preocupam na distribuição correta, eu não diria igualitária, porque isso a igualdade é utopia, mas a distribuição correta da terra. Pouco para quem precisa, muito para quem produz, e essa junção das duas forma uma cadeia produtiva, que tem que ter a participação do Estado, para que na atuação de pacificador possa encontrar esse equilíbrio, que permita que todo mundo atue, tanto o pobre como o rico, como o fraco como o forte. Por que não podem conviver em harmonia? É claro que um depende do outro, né? Certo. O senhor falando isso, eu me lembrei agora aqui do livro do senhor, que lá na página 115 está o destaque, né, para o primeiro simpósio cívico de Tocantinópolis e região do Bico do Papagaio, que foi o ano que eu nasci, que aconteceu, na verdade, inclusive o mês que eu nasci, dezembro de 1992, onde o senhor traz, e dentro dos temas discutidos, tá aqui, ó, cadê a organização fundiária e o seu papel na comunidade. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco desse primeiro simpósio cívico da comarca de Tocantinópolis. Essa história que você resgata aí é uma história muito bonita e longa, né? Eu vou tentar abreviar isso, porque numa reunião depois de tudo acontecido aí com o governador então Siqueira Campos, e um homem extraordinário, de uma visão de vida imensa, a gente tinha alguns embates na área jurídica, e ele disse nessa reunião que essa ação em Tocantinópolis foi a maior reforma agrária que esse estado já viu. E depois disso, eu pude continuar fazendo as minhas besteiras que eu estava fazendo por lá como juiz jovem, né, de 20 e poucos anos, que eu já tinha saldo com ele. E, na realidade, quando eu cheguei, os municípios de Tocantinópolis, Nazaré, Santa Terezinha e todos aqueles povoados vizinhos estavam todos dentro de uma única fazenda. Era decorrente da fazenda Aldeia Bonita, e uma empresa que produz derivados do babaçu tinha essa propriedade toda dentro do seu universo de patrimônio. E as pessoas que tinham sido tituladas pelo antigo GETAT, que é o Grupo Executivo de Terra Araguaia Tocantins, que foi uma ação do governo federal, para titular e diminuir o impacto do conflito no Bico do Papagaio, que era uma região estritamente belicosa com relação à briga pela terra, tinha. E essas pessoas tinham o título, estavam lá 200 anos, 100 anos, 40 anos e não podiam titular, porque o tronco registral era dessa fazenda. Então, quando eu percebi o verdadeiro atavismo que está acontecendo ali, o atraso da região, eu resolvi convocar todas as autoridades que se envolvessem nesta seara, e nós fizemos um grande simpósio para estudar as medidas que poderiam ser feitas. Então, tinha um grande proprietário com tudo na mão, micros e médios e grandes proprietários com títulos na mão sem poder registrar, para não dar o quê? Aquilo que a gente chama de
justaposição de área. Então, nós fizemos um grande simpósio. Desse simpósio saiu a ideia de que o Estado desapropriasse essa área e resolvesse a questão fundiária. A partir dessa desapropriação que o Estado fez, eu autorizei no processo que todas as pessoas que tivessem título do GETAT corressem aos cartórios e registrassem. Isso virou uma verdadeira corrida ao ouro. Todas as pessoas naquela época que não tinham georreferenciamento puderam registrar, porque nós mitigamos aquela matrícula inicial e todo mundo pôde fazer, a partir dali, o registro de sua propriedade. Isso foi sem o derramamento de uma gota de sangue, apesar de alguns esforços pessoais do juiz. Muito bom. Eu me lembro, né, de muitos embates naquela região, inclusive Padre Josimo, né? Eu li o livro do Padre Josimo. O senhor acredita que hoje ainda é uma região de conflito e o que pode ser feito para melhorar isso? Melhorou muito, mas hoje ainda há muito conflito ali por culpa do próprio governo federal, especialmente porque não se dispõe a resolver. Veja, existe um decreto federal que determina, da época da ditadura militar ainda, que todas as terras até 100 quilômetros de distância das rodovias federais são da União. Ora, eles não titulam, não delegam para os órgãos de terra dos estados fazerem a distribuição das terras. Isso cria uma série de conflitos, inclusive conflitos entre os próprios órgãos. Aqui e acolá um órgão estadual está titulando área dentro de uma área federal. E você não imagina o tamanho da confusão que é isso. Isso causa instabilidade e causa insegurança jurídica. Por quê? Porque o Estado não se encarrega de resolver essa questão. E os conflitos, muitas vezes, terminando em mortes, né? O que a gente está citando aqui. Isso aí é muito comum acontecer, conflito de morte de sindicalistas, de ativistas do meio ambiente, de pessoas, grandes fazendeiros que se veem invadidos, disputas de divisas com as comunidades alternativas de quilombolas, os nossos indígenas, né, as comunidades que já estão ali há muitos anos, que têm que ser respeitadas, né? Então, são vistas talvez como um estorvo, e não é. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, ao longo da nossa conversa, a importância que essas comunidades possuem para a pacificação e para a preservação ambiental. Sim, e aí justamente falando sobre isso, eu quero que a gente discuta aqui um pouco, que o senhor, né, traga o seu conhecimento, na verdade, com relação ao agronegócio. Ele cresce cada vez mais. Quem nos acompanha aqui, né, muitos deles são produtores em larga escala aqui no Tocantins e são extremamente importantes para o desenvolvimento do estado e para o PIB. Mas aumenta a pressão aí sobre os territórios. Eu quero saber do senhor, a sua opinião, como equilibrar o desenvolvimento econômico com os direitos das comunidades tradicionais, que o senhor estava falando agora, dos indígenas, dos quilombolas, da agricultura familiar. Existe uma falsa impressão de que desenvolvimento é só desmatamento e plantio. E ninguém está preocupado com a saúde da nossa grande casa, que é o planeta Terra. Se você pegar de cima uma imagem do alto, você vai verificar que as grandes áreas de proteção ambiental são nas comunidades indígenas e quilombolas. Então vejam, é uma sugestão até. Por que em vez de ficarmos disputando pedaços de terra naquelas periferias das divisas, nós não fazemos uma incursão a várias mãos para que, por exemplo, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas possam ser pagas para preservar? Está aí a retenção do carbono, que é o antigo sequestro de carbono, que pode ser paga naquela velha cláusula, velha ordem do poluidor pagador. Se eu estou preservando, eu não estou plantando, o ambiente agradece. E quem é o ambiente? A coletividade. Quem é a coletividade? Todos os habitantes do planeta. Tem que pagar por isso. Enquanto isso, ficam os grandes produtores dando pressão para produzir, que é necessário para poder abastecer o mundo. É uma atividade vital para a própria existência da raça. Ficam as comunidades alternativas, que eu digo alternativas no bom sentido, na extrema pobreza. Por que não remuneramos essa gente? Por que não deixamos eles lá no canto deles, vivendo do modo deles, com absoluto respeito ao ambiente, ganhando para isso?
Essa é a proposta do Red+, mas o senhor acredita que vai acontecer dessa forma? O Red+, aqui no Tocantins, né, inclusive a Mercúria já fez o aporte financeiro do primeiro valor, e aí é para ser distribuído entre o pequeno produtor, o grande produtor, as comunidades tradicionais, o governo do Tocantins e... Eu sou cético com relação a isso. Por quê? Porque isso é uma disputa que está sendo travada a nível nacional, no Congresso Nacional existem projetos de lei nesse sentido, mas que não avançam. Porque para isso também teríamos que incluir os brancos, proprietários de terra e que resolvem preservar. A própria reserva ambiental que ele tem lá tem que ser paga por isso, porque o americano já destruiu a dele, o europeu destruiu completamente a dele, não tem floresta primária mais por lá. E por que nós não podemos ser preservados e temos o pagamento por isso? E aquele produtor que resolve ter uma RPPN, por exemplo, a Reserva Particular de Proteção Natural, em que ele averba aí uma RPPN e não recebe nada por ela, a não ser o pagamento de um imposto menor, que é coisa irrisória. Então veja, nós temos muito espaço para crescer de maneira equilibrada, né? Contemplando todos os atores, Sim. tanto os grandes produtores quanto as comunidades que estão estabelecidas aqui há muitos anos e que chegaram antes de todos. Nesse ano acontece agora em Belém, agora em novembro, a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática, né? Então, assim, primeira vez que está sendo realizada aqui no Brasil. Aconteceu uma parecida, mas não a mesma, que no Rio de Janeiro, em 92. Mas eu queria que o senhor falasse, assim, na sua visão, na sua percepção, por que o interesse tão grande de outros países na preservação da Amazônia? Porque perderam as florestas que possuem. E aí temos que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil, eu destruo o meu e quero que tu preserve o teu. A velha história do poluidor pagador. Eu tiro soberania de quem preserva só por preservar. Eu tiro soberania. Meio ambiente não é só para contemplação. Meio ambiente é para desenvolvimento sustentável. Eu posso explorar a madeira, eu posso explorar a vertente medicinal, eu posso explorar as frutas. Ora, você está vendo o que está acontecendo na internet, na imprensa global? Proibição de servir açaí, proibição de servir tacacá, proibição de servir tucupi, com medo de intoxicação. Então, vem fazer o que na Amazônia? É a base da alimentação do nosso povo. Está tudo errado. Tá tudo Então, errado. nós não estamos vendo aqui ninguém com interesse Genuíno. preservacional, preservacionista. Nós estamos vendo aqui com interesse comercial, puramente. Então, é cruel eu obrigar os países em desenvolvimento a preservar a custo zero. Sim. Tem que pagar e tem que pagar caro por isso. Certo. Além de jurista, o senhor também é escritor. E eu queria saber como que a literatura entra nessa discussão e como que o senhor acredita, né, que contar histórias é também uma forma de mediar esses conflitos. Alguém tem que parar para escrever, né? Meu hobby é escrever. Alguém tem que contar as histórias, alguém tem que deixar os registros, né? Enquanto você se movimentava aqui, eu via você se preparando, se alinhando, me preparando, preparando aqui a equipe para isso. O que estamos fazendo aqui é uma preservação da história viva. Daqui a 20, 30, 40 anos, quando não estivermos mais aqui, alguém vai se lembrar de resgatar esse documento histórico, que não está no livro, mas está na mídia, né? O livro é mais tradicional, porque o livro é um filho que você pare e joga para a vida. E a partir da hora que você joga o filho para a vida, você não tem mais controle sobre ele. As boas histórias contadas, os exemplos deixados, é que vão construindo, tijolinho a tijolinho, essa grande muralha que é a construção histórica. Então, não precisa você inventar a roda. Se você escrever um trechinho, amanhã vem aqui uma faculdade fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, pega aquele livro teu, de outro, compõe um retalho, de retalhos compõe uma colcha para compreender o que se tinha na região. Essa é a grande mágica da literatura e ela serve muito bem para o que estamos tratando aqui hoje. Parabéns. E para encerrar, queria que o senhor trouxesse, né, qual conselho o senhor daria tanto aos produtores, aos gestores públicos e à sociedade de forma em geral, para que possam reduzir a violência no campo e construir um futuro mais pacífico, tanto aqui no Tocantins como também no país como um todo? Diálogo, né? Diálogo com responsabilidade, entender o papel do outro, se colocar no lugar do outro,
deixar de pensar que o pequeno é um estorvo, que tem que atropelar a casinha dele para poder passar soja por cima. O pequeno produtor deixar de entender que o grande produtor é o seu inimigo. Ele é um elo da cadeia, às vezes um elo mais forte, um elo mais fraco. E nós estamos vendo aqui, isso resulta muito dos impulsos da economia. E esse diálogo pode permitir que todos convivam harmonicamente. Eu acho que não zera a questão da luta pela terra, que essa luta pela terra é milenar, como eu falei há pouco. Mas diminui muito isso, sabe? Pacifica as regiões. E o que nós precisamos aqui é de calma e paz para trabalharmos e todo mundo produzir e ganhar o seu, não é verdade? Sim, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no podcast Tocantins Rural. Há muito tempo eu já queria trazê-lo, né, para a gente ter essa conversa, esse diálogo que é tão importante para a população do Tocantins, para a nossa sociedade, e parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor desenvolve aí ao longo dos anos, por ter escrito não só esse livro, como outros também, contribuindo aqui com o nosso estado do Tocantins. E o mais importante, por onde eu passo, que eu falo, né, do trabalho, que é a frase advocacia que o senhor desenvolve, a gente sempre ouve a mesma coisa. O doutor Luiz Otávio, por onde ele passou, ele deixou uma boa impressão. Ele tem bons relacionamentos com todos, desde o pequeno, o médio, o grande, desde na política, desde dentro do Poder Judiciário. Então, muito obrigada e parabéns. Muito obrigado. Fico feliz com essa informação.